Vou aqui dar um overview de novo do que a gente vai ver nesse vídeo, tá? Esse vídeo aqui a gente focou mais com a parte do header da aplicação. A gente já existia esse header aqui da home, porém a gente fez com que ele se tornasse, através do componente que ele já existia, a gente fez que ele se tornasse mais maleável, funcionando em 3 tipos de cenários diferentes. Por exemplo, a gente vai fazer esse carinha quando vem aqui voltar, isso utilizando esse mesmo componente, e quando está esse description aqui, ele ficar dessa forma e fazendo assim, clicando nesse header novamente, ele abaixar, e se eu clicar aqui novamente ele volta. Parece ser algo simples, mas tem bastante contexto por trás. A gente está utilizando de componentes um pouco mais maleáveis, com algumas coisas como modifiers, etc. Está bem legal esse vídeo, e eu já peço para vocês, se vocês estiverem acompanhando até aqui, por favor, deixa o like no vídeo. Também se inscreva no canal, isso ajuda bastante, caso você não for inscrito. E é isso, bora lá para esse vídeo que tá bem massa. Espero que vocês gostem e até mais. Bora lá continuar aqui do nosso vídeo, nosso projeto, na verdade. Dessa vez eu vou trabalhar com o nosso header, né, que ele não existe até agora. Então a gente vai desenvolver ele. Na verdade ele existe, né, uma variável dele aqui na nossa home. Então, o que eu quero, na verdade, é tornar esse carinha reutilizado para o propósito que tem no nosso detalhe, né? Se você for parar para dar uma olhada aqui, deixa eu puxar o Figma que a gente está seguindo. Deixa eu ver aqui, só puxar ele aqui, só um minutinho, puxando ele aqui. Tá. Se a gente for puxar o Figma que a gente está seguindo mais ou menos como base, a gente vai ver que quando a gente está na página de detalhe, a gente vai ter esse header aqui, e aí quando ele for clicar em voltar vai estar dessa forma, e quando tiver expandido, na verdade ele vai minimizar. Então é mais ou menos esse o rolê que a gente vai desenvolver. Eu não estou seguindo totalmente 100% o Figma, estou tirando bastante ideia daqui, tá? Mas algumas coisas eu também estou fazendo enfim, eu estou fazendo ele no freestyle mesmo. Mas beleza, bora lá. O que eu quero fazer aqui então? Primeira coisa, eu vou ver o nosso header que ele já existe. Então, fora de tudo, aqui dentro desse fragment, eu vou fazer o seguinte. Eu vou importar ele nesse nosso header aqui. Header. Ele vai lá das nossas moléculas e beleza. Eu fazendo isso, ele já apareceu aqui. Ele me deu um problema de TypeScript, porque se não me engano, esse cara ele aceita ele tem que passar um text como parâmetro, e o text que eu vou passar aqui vai ser o nosso equipment e aí eu vou passar o nosso title, e aqui road bike igual a gente estava esperando. Bom, tranquilo. Aqui eu vou fazer já alguma implementação fora do próprio componente, porque eu só quero que seja aplicado nessa página. Eu vou adicionar um box aqui, e aí nesse box eu vou colocar um padding nele só de 20 pixels. Deixa eu fechar o box aqui também. Fazendo dessa forma ele já desgruda aqui. Na verdade eu acho que eu vou um padding left e um padding right. Então padding left e padding right de 20 pixels. Porque para não puxar para cima nem para baixo esse carinha. Então, beleza, coloquei os dois pads aqui. Só que aí, como vocês podem ver, tá totalmente diferente da forma do nosso Figma, né? Aqui ele fica aqui do ladinho. Fazer um montão de coisas. Ok. Podemos passar o tempo. Beleza, fui falando e o Google acabou de respondendo comigo. Mas beleza. Então, aqui no detalhe a gente pode tá bem diferente, né? Então, aqui da home tá dessa forma. No caso, o ícone vai para a esquerda, a palavra vai para a direita, o título vai para a direita, o espaço aqui é mais curto, e é isso que a gente vai trabalhar. Ao invés de criar um outro header, o propósito aqui é reaproveitar esse header que já existe, né? Então, para isso, eu vou criar algumas formas. Tem várias formas de fazer isso daqui, só que eu vou tentar criar um pouquinho da forma mais flexível possível, tá? E uma das formas que eu pensei foi o seguinte. Aqui nesse header eu vou acabar adicionando algumas propriedades. A primeira, eu vou colocar esse inverted, que eu quero saber se vai ser invertido ou não, o ícone e o título. E aqui eu vou falar que ele não é obrigatório e ele vai ser um boolean. Outra coisa que eu vou querer eu vou adicionar um carinha chamado type. E esse type aqui vai ser o seguinte:
eu quero saber que tipo que ele é. Eu quero saber se ele vai ser do tipo go back, default ou down. Então eu vou deixar tipado aqui dessa forma, que existe só essas três formas para o nosso projeto. Então aqui eu vou deixar como uma forma de enum mesmo. Aqui é default ou down. Deixa eu ver mais o que precisa. Eu vou criar um handle press, né? Handle press, que vai ser uma function que vai retornar void. E o text que a gente já tem, que vai ser uma string, que esse carinha aqui eu vejo como um único obrigatório pra gente. Bom, primeira coisa que eu vou colocar, esse inverted aqui, eu vou começar ele como false, que ele não vai ser do tipo, não vai ser invertido, porque como default eu quero que ele seja dessa forma aqui, que é a forma lá que a gente está usando na nossa home. Eu quero também que o type dele seja default. E aí quando eu falo default, eu estou querendo dizer que eu também quero que por default ele seja lá na nossa, igual da nossa home. Então deixa eu só quebrar aqui. Text type default. Beleza. Deixa eu ver mais o que eu quero aqui. E o nosso próprio text que já tem inverso, e o handle press também, que eu vou recuperar ele aqui. Bom, fechou. E vai ser mais ou menos dessa forma aqui que eu quero fazer. Bom, aqui eu vou criar um carinha para se tornar bem mais variável. Em vez de ficar fazendo if ou várias outras coisas, eu vou criar um carinha um pattern chamado modifier. Então você colocar icon modifier. E por que modifier? Porque eu quero modificar, eu estou modificando algo. O que eu estou modificando? Eu estou modificando um texto, ou uma label, ou uma props em uma outra coisa, que vai acabar se tornando um ícone no final. Então é basicamente um mapeamento de chave-valor. Então eu estou falando que na chave default, o ícone vai ser o search one, que esse ícone aqui a gente vai tirar lá do want design. O go back vai ser como left, e o down, pasmem vocês, vai ser o down. Então basicamente é isso que eu estou querendo dizer. Então eu estou mapeando os nossos tipos para os nossos ícones. Então eu estou fazendo uma modificação. Então por isso que eu quis chamar ele de modifier. Bom, fechou. Aqui nesse box a gente pode trabalhar a seguinte coisa. Eu vou fazer o seguinte, esse justify content aqui, eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma lógica aqui nele, que é a seguinte lógica. Se for inverted, eu quero que seja invertido, então eu vou jogar um flex start. Se não, eu vou deixar do jeito que estava antes, que é um just space between. Deixa eu ver aqui. Space between, beleza. Basicamente isso que eu quero fazer. Então, vou voltar aqui na home pra gente a gente tá fazendo essa modificação e a home já tá utilizando, então eu não quero quebrar a home, tá? Então, tudo que a gente fez por enquanto ainda continua funcionando aqui. E tranquilo. O que eu quero fazer também? Logo aqui embaixo, eu quero fazer a seguinte coisa. Eu quero fazer a seguinte lógica. Eu vou perguntar, tá invertido? Não tá invertido? Se não tiver invertido, ou seja, invertido como for falso, eu quero fazer tal coisa. E aqui eu vou usar essa expressão ao invés da outra, porque eu não quero fazer um if else. Então, se não estiver invertido, eu vou querer pegar esse text aqui e vou jogar aqui. Novamente, nada quebrou aqui na nossa home, então a gente tem que meio que estar no caminho certo. Então aqui, o invertido começa como falso. Então ele está invertido? Não, não está invertido. Então já que não está invertido, eu continuo ele da mesma forma. Porém, se ele estiver invertido, aí sim eu vou fazer outra coisa. Então eu venho aqui, eu posso clicar aqui dessa forma. E aí, nessa outra coisa que eu vou fazer, eu vou pegar esse
text aqui, vou copiar algo parecido aqui. E aqui eu só vou adicionar um carinha que vai ser o nosso margin left, que eu vou explicar depois o porquê, de 56 pixels, porque a gente vai ter uma margenzinha lá. E aí o nosso botão vai ser esse carinha aqui que eu vou jogar pra cá. E aí vai ser o seguinte rolê vai acontecer. Tá invertido? Não, não tá invertido. Então vai ser inicia sempre como falso. Eu vou mostrar isso e vou mostrar isso. Logo, não vou mostrar isso. Agora, não tá, agora está invertido, então inicia como true. Esse eu não mostro, então eu mostro o ícone e mostro o nosso texto. E aí esse texto vai ficar do lado direito do jeito que a gente quer. Então é basicamente essa daqui a lógica que eu utilizei aqui. E aí, só para vocês, como vocês podem observar, na home não modificou nada. Eu vou vir para cá, também não modificou nada. Porém, se eu chegar aqui e colocar esse inverted aqui como true, já ficou aqui, ó. Então é isso o rolê que eu queria. Então vou remover novamente, ficou desse jeito, vou adicionar, vou adicionar, ficou dessa forma, que é bem parecido da forma que a gente quer. Então nossos próximos passos aqui é só trocar esse ícone aqui, porque esse ícone não é o ícone que a gente quer, né? Então a gente quer que dependendo da forma seja uma coisa ou outra. E aí aqui a gente pode fazer algumas coisas, né? E algumas coisas que eu digo a gente pode pegar e fazer a seguinte lógica aqui. Primeira coisa, o ícone que eu quero fazer, eu quero chamar ele de normal, né? Vai ser do anti-design que a gente já está utilizando. Porém, o name dele, e é aqui que está o pulo do gato, que eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou pegar e vou colocar icon modifier. Eu vou chamar e eu vou passar para esse carinha, esse icon modifier. Deixa eu só fechar aqui. Um valor que eu estou chamando esse cara e agora eu quero passar para ele o nosso type. Deixa eu vir aqui e por enquanto é só. Fazendo isso, nada acontece. Por quê? Porque como o type dele por default é default. Então default é igual a search. Então continua mostrando tudo normal. Então o que está acontecendo aqui? Eu estou entrando aqui nesse name, estou entrando aqui nesse icon modifier e como ele está default, ele está renderizando esse nome aqui. Então aqui como se eu estivesse passando o search 1. Porém, olha agora o que acontece se eu chegar e falar que o type dele é igual a... E aí o TypeScript ajuda bastante a gente, mas vamos supor que o type dele agora é um go back. Parar. Aí nesse exato momento a gente já tem dessa forma aqui a nossa setinha e o nosso header. Então já fica bem legal. E aqui eu só vou parar de reclamar, vou adicionar esse handle press aqui, que por enquanto não vai ter nenhuma ação. Então basicamente ficou dessa forma. A gente está chegando bem perto do que a gente queria. E basicamente a gente está chegando realmente bem perto do que a gente queria. Deixa eu ver mais o que a gente pode fazer aqui. Eu acho que inicialmente vai ser isso daqui. Vamos entrar, a gente vai precisar modificar um outro carinha que vai ser lá o nosso square button. Porque o que é o square button? É um componente que a gente já tinha criado, né? Que a gente vai só pegar se ele é gradiente ou não. Só que aí, o que acontece? Nesse exato momento, do jeito que a gente tem as coisas funcionando, se eu chegar aqui nesse handle press, eu vou criar uma função com o mesmo nome aqui, handle press, e vou jogar essa function aqui. E esse componente está ficando um pouquinho bagunçado com essas animações, etc. Depois a gente tem que achar um jeito de melhorar esse carinha. Mas beleza, se eu fizer isso daqui e aqui já clicar, tá vendo que ele não me mostra esse alert, por exemplo? Por quê? Porque nesse momento a gente não está configurado isso. Então esse handle press aqui, ele está até falando que a gente nem está utilizando. E para a gente utilizar ele, a gente passa esse handle press aqui. E aí como que a gente vai passar? A gente entra aqui nesse square button, e esse square button na verdade a gente já vê que ele é um touchable opacity do próprio React Native. Então a primeira coisa que eu quero fazer eu vou estender aqui o touchable opacity, só que aí é props, se eu não estou me enganado, do próprio React Native mesmo, aqui não é Native Base, tá?
E aí eu vou fazer esse mesmo rolê que a gente já fez alguns vídeos anteriores, que é pegar o restante das propriedades e vou espalhar aqui. Cuidado para não espalhar aqui no center, tá? Eu tô querendo espalhar ele no próprio Touchable Opacity. Agora, dessa forma, aqui dentro a gente vai ter o que o Touchable Opacity tem pra gente, que é o OnPress. Fazendo isso, eu posso vir aqui e passar a propriedade desse Handle Press, tá? Vamos voltar ao que a gente fez. A gente está passando aqui no Detail essa props aqui, que é uma função, e essa função aqui a gente está recuperando no nosso header dessa forma e está passando para um outro componente que a gente tinha criado para escopar. Esse Square Button, lá a gente tem algumas variações dele, se a gente utiliza que é gradiente ou não e etc. Só que aí a gente não tinha feito a funcionalidade de pressionar. Então o que eu estou fazendo? Eu adicionei as propriedades aqui do Touchable Opacity Props e adicionei essa funcionalidade aqui no Touchable Opacity. Por quê? Porque como a gente está utilizando componente dentro de componente, se a gente quiser recuperar essas carinhas, a gente tem que falar que a gente quer o tudo, porém mais um pouco. E esse mais um pouco seria o que já existe dentro do próprio Touchable Opacity, que é o REST. E aqui, dessa forma, o Handle Press já começa a funcionar pra gente. Isso eu tô falando sem ter testado. Vamos só fazer o teste aqui e tcharam, já funcionou já. Então, só de clicar aqui, eu já tenho esse alert aqui. Deixa eu ver. Eu acho que inicialmente vai ser isso. Deixa eu ver mais o que eu queria fazer. Aqui vai entrar um pulo do gato que vai ser a seguinte questão. Quando for clicado aqui no Detail, quando eu clicar nesse Handle Press aqui, eu vou fazer a seguinte coisa. Primeiro, esse invert aqui, não vai ser sempre, o invert vai ser sempre true, mas o type aqui não vai ser sempre go back. Por quê? Eu vou fazer assim, ó, se o toggle description tiver aberto, então eu passo o go back. Se não, é o down. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Então, ó, ao clicar aqui no description, olha o que acontece com a minha seta. A minha seta ela já fica no modo down. E se eu voltar aqui, a minha seta já fica do lado do modo go back. Então, através desse toggle e através da forma que a gente criou o nosso header, ele já fica totalmente flexível para fazer isso daí. Então, a gente aplicou esse header funcionando em 3 tipos de cenários diferentes. Então aqui nesse Handle Press, agora que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer if toggle description, a gente faz tal coisa, se não, a gente faz outra coisa. Então aqui eu vou dar um return, e aqui eu vou usar o carinha chamado go back. Esse go back aqui, a gente vai precisar utilizar ele dos nossos próprios routes. Então aqui eu vou dar do use navigation. Vamos ver se eu consigo importar aqui do native base, do React Navigation aqui. E aqui eu consigo pegar o go back. Então, fazendo só esse Handle Press aqui, vamos ver se vai funcionar. Opa, é aqui dentro na verdade. Então já funcionou. Então estou falando o que? Quando eu entrar aqui, se o toggle tiver, se o footer aqui tiver com um toggle true, ou seja, tiver escondido, então se eu clicar aqui, eu quero voltar para a próxima página. Porém, se ele não tiver escondido e ele tiver aqui, eu não quero clicar aqui e voltar para a página anterior. Eu quero na verdade esconder esse carinha. E para esconder a gente já tem tudo isso criado. É só vir aqui e chamar nossa função Handle Toggle Animation. Então vamos lá, vamos começar desde o começo, né? Vou dar o refresh tudo aqui. Primeiramente a gente pode observar que aqui nada mudou, né? Continua funcionando tudo normal. Aqui nosso header já ficou dessa forma aqui, bem parecido com o resultado que a gente precisa. Se eu clicar aqui ele volta, se eu clicar aqui ele vem novamente. Só que se eu clicar aqui agora e clicar aqui, eu quero que ele feche isso daqui. E é isso que aconteceu, ele fechou, e se eu clicar aqui novamente ele volta de novo. Então, basicamente, era isso que eu queria passar para vocês agora. A única coisa que eu não gostei muito aqui é que esse header, ele ficou um pouquinho colado para cima. Então, deixa eu só ver aqui esse margin top, talvez.
dentro do próprio header, deixar ele como 26, ele mudou. Só que uns 26 aqui. Só que aí eu tenho que tomar cuidado que eu estou mexendo aqui também na nossa home, tá? Então se eu colocar um 16 aqui, como que fica na home? Ele cai muito, 36. Então volta aqui para 36 do jeito que ele estava. E 26 fica como? 26 fica um valor legal aqui na home. Aqui também fica um valor um pouquinho melhor. Acho que por enquanto, para a gente não perder muito tempo, depois qualquer coisa eu ver que tá ficando muito estranho essas distâncias, a gente dá um jeito. Na verdade, para até melhorar isso daqui, a gente pode chegar nesse carinha no nosso próprio box aqui, colocar uma margem top talvez negativo, menos 20 pixels. Vamos ver se ele dá uma... Aí ó, ele já dá um respiro melhor. Com isso, a gente não precisa mexer no componente global que está sendo um componente que está sendo reutilizado globalmente. A gente só mexe na página. Deixa eu ver. Eu acho que é isso aqui. Então, retornando, o que a gente chegou a fazer é deixar esse header aqui perfeito do jeito que estava funcionando antes. Não, a gente não quebrou aqui. Porém, a gente fez com que esse header agora funcionasse para outros cenários. Então funcionou nesse caso aqui de uso, e essa animaçãozinha que ficou bem legal, tô voltando ela aqui, mas enfim, a gente fez com que funcionasse no caso de uso de go back, usando as técnicas de modifiers lá, e fez funcionar também no caso de dar esse toggle aqui, e com a própria animaçãozinha ainda funcionando. Galera, eu acho que é isso, então a gente fica aqui por aqui, né? Novamente, se você está curtindo aqui, por favor, deixa um like no canal, ou deixa um like no vídeo e dá um subscribe no canal, isso ajuda bastante a continuar fazendo essa série aqui que está ficando bem massa. Os próximos passos que a gente vai ter que fazer agora é adicionar um carrinho, então a gente vai começar a trabalhar com hooks, context, vai ser um plus bem legal. Novamente, eu não estou seguindo a risca o Figma, porque se eu fosse seguir a risca a gente ia demorar muito nesse projeto, mais do que eu gostaria, e eu quero primeiro fazer um projeto legal, um projeto bonito, porém que eu consiga terminar ele. Então, se eu fosse seguir a risca tudo que o Figma tá, levaria um pouquinho mais de tempo, e por enquanto eu não quero isso, e para ser bem sincero, esse resultado tá ficando bem legal dessa forma mesmo, a gente não seguindo 100% o Figma. Então inclusive é um projeto bem legal para ser adicionado no portfólio. Cara, eu acho que é isso. Valeu por acompanhar e, por favor, novamente, considere se inscrever e deixar esse like. Valeu!